Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado. São José, podeis vos assentar. Foi este, em Caná da Galileia, o primeiro milagre que Jesus fez, e assim manifestou a sua glória. Os seus discípulos creram nele, e lá se encontrava a mãe de Jesus. Nesse segundo domingo depois da Epifania, a igreja, já adotando a cor verde, sem nenhuma solenidade, através do Evangelho da Missa, nós celebramos o último grande mistério da Epifania do Senhor. Esses mistérios da Epifania, eles nos manifestam que o Filho nascido de Maria, verdadeiro homem, ele é também verdadeiro Deus. E nosso Senhor, ele prova que ele é verdadeiro Deus por meio dos sinais e milagres. E esses milagres operados por Cristo, eles têm então por finalidade, em última análise, provar aos homens que Cristo era verdadeiramente Filho de Deus, aquele que foi anunciado pelos profetas, o Messias, tanto esperado pelos hebreus, o Rei das Nações. Podemos dizer que toda a vida de Cristo, de certa forma, é uma epifania, é uma manifestação da sua divindade e dos seus planos de salvação dos homens. Os sinais, os milagres maravilhosos que nós vemos na vida de Cristo, desde o seu nascimento até a sua ascensão ao céu, nos prova a sua divindade e nos leva a concluir que Cristo, podendo fazer milagres, porque só Deus pode fazer milagres, nos leva a concluir que Cristo, ele é nosso Deus verdadeiro. E como consequência, ele é a solução para as nossas misérias, ele é a solução contra a nossa perdição. As suas palavras, elas são palavras de salvação, e se colocadas em prática em nossa vida, as palavras de Cristo são capazes de nos transformar completamente. Seus sacramentos, eles são eficazes. A igreja que ele fundou é verdadeira e ela possui os meios de salvação. Daí a importância na vida de Cristo dos seus milagres e sinais. Além de cumprir as profecias que falavam do Messias, também nos dão a prova de que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. A Epifania do Senhor, ela celebra 3 desses milagres: a estrela que conduz os magos desde o Oriente até Belém, a manifestação trinitária no batismo de Cristo no Rio Jordão, e também, enfim, as bodas de Caná, que nós lembramos neste domingo. O Evangelho nos diz que umas bodas então foram celebradas em Caná da Galileia, e aí estava presente a mãe de Jesus. E nesse que é o primeiro milagre da vida pública de Cristo, estava aí presente a sua mãe.
E estava aí presente, não de uma forma meramente circunstancial, mas presente como colaboradora, como interventora, para que Cristo pudesse fazer o seu primeiro milagre, por uma disposição maravilhosa da divina providência. Podemos dizer que nesse terceiro mistério da Epifania do Senhor, nós temos não somente a manifestação de Cristo como Filho de Deus, mas nós temos também a Epifania de Nossa Senhora, a manifestação do poder da intercessão de Maria Santíssima junto de Deus. Ali estava a mãe de Jesus. O Evangelho nos frisa isso bem, que ali estava a mãe de Jesus, e estava ela ali realizando o seu papel de interventora e de intercessora por uma causa não só ali das bodas de Caná, pela falta de vinho, mas pela causa da salvação humana. Ali naquele momento Jesus nos manifesta a mulher anunciada por Deus no Gênesis, a mulher cuja inimizade contra a serpente infernal produzirá o nosso maior bem. Quem é esta mulher anunciada no Gênesis? Nosso Senhor manifesta nas bodas de Caná, dizendo a ela, mulher. Aí está a mulher. E não só anuncia, mas ainda ela age. Nesse singular episódio das bodas de Caná, Nossa Senhora, ela manifesta o exercício das suas grandes virtudes, que são para o nosso exemplo e para a nossa meditação. Nas bodas de Caná, Nossa Senhora nos dá exemplo de perfeita caridade e de amor ao próximo. Primeiramente, ela não está indiferente à situação ocorrida naquele lugar. Não tem mais vinho. Ela nota por si mesma, sem ter sido avisada do fato. Ou seja, a sua caridade ela é preveniente, misericordiosa. Ela toma a frente e assim é exemplo para nós. Ela mesma observa com um olhar misericordioso, constata, percebe aquela situação corriqueira. E ao mesmo tempo que ela constata, que ela percebe, ela medita no seu coração como é possível oferecer alguma ajuda naquela ocasião. A caridade ela é preveniente e misericordiosa. Ela não precisa ser demandada. A caridade abunda por ela mesma em alguma ação. E essa caridade manifestada nas bodas de Caná pela mãe de Jesus é uma caridade abundante e universal. Não é uma caridade que toca tão somente as grandes desgraças, os grandes males da humanidade, mas também os detalhes infelizes mais ínfimos. Naquela ocasião, ela age porque não tem mais vinho. Faltar vinho no fim de um banquete, depois que todos já estão fartos, como diz o mestre Sala, não é uma grande tragédia para uma família. Mas a caridade abundante, ela atinge os mínimos detalhes da miséria humana, não só nas coisas grandes, mas se preocupa também com as coisas pequenas da vida do nosso próximo, para poder oferecer alguma ajuda. Faltar vinho não era uma grande tragédia, era o fim do banquete, todos já estavam fartos, mas mesmo esse pequeno detalhe, esta pequena falta, moveu a caridade de Nossa Senhora, porque a caridade ela era abundante. Em seguida, ela passa para a ação, e ela expressa com muita sensibilidade a sua compaixão naquela situação.
ela vai transformar o seu sentimento numa verdadeira oração ativa. Ela vai pedir Cristo que Ele possa intervir naquela situação, que Ele possa solucionar aquele problema. Ela faz isso com muita discrição, quase que silenciosa, passando despercebida. Ela se dirige discretamente a Cristo. É uma descrição de uma pessoa que sabe muito bem o que está fazendo e sabe quais são os meios mais eficazes para chegar aos frutos devidos. Porque a caridade verdadeira, ela não precisa fazer barulho para ser eficaz. Ao contrário, muitas vezes a caridade mais eficaz, ela obra no silêncio, ela obra fora dos olhos dos homens. Muitos importantes atos e obras de caridade começam desapercebida da maioria dos homens do mundo. Nossa Senhora faz dessa forma, com muita discrição, num certo silêncio, vai pedir a ajuda de Cristo. E assim, Nossa Senhora, nas bodas de Caná, é exemplo para nós de caridade, uma caridade preveniente que toma a dianteira, que toma a ação a serviço de Deus e a serviço do próximo, uma caridade abundante, uma caridade ativa, uma caridade que não faz barulho, discreta, que busca mais o bem de Deus do que o ser visto, como diz Cristo, o que faz a tua mão direita não deve saber a tua mão esquerda. Nossa Senhora, nas bodas de Caná, também nos dá exemplo de uma perfeita confiança na divina providência, através do exercício da oração. É admirável a fé que ela tem no seu Filho, Jesus Cristo, porque ela sabe muito bem que Ele é Deus verdadeiro, Deus onipotente. Por isso, ousa pedir a seu Filho o primeiro milagre da sua vida pública para remediar aquela necessidade meramente temporal. E não o pede simplesmente, mas o pede com uma certa insistência, com uma certa perseverança e insistência, que é qualidade da oração verdadeira. Uma oração verdadeiramente confiante, tem toda a sua confiança em Deus. A oração de fato é um meio para alcançar de Deus as graças e benefícios que nós tanto precisamos. Nossa Senhora o entende bem e por isso ela se dirige a seu Filho com toda a fé e confiança e com insistência e perseverança, nos sendo exemplo de confiança em Deus e de vida de oração. Nas bodas de Caná, ela se torna também exemplo de humildade para nós. De um modo muito modesto e muito discreto, Nossa Senhora propõe uma petição a Cristo. Ela diz: eles não têm mais vinho. São João da Cruz, ele nota que aquele que ama discretamente, mas verdadeiramente, não pede ao amado o que lhe falta ou o que deseja, mas simplesmente apresenta a ele uma certa necessidade, para que o Senhor de todas as coisas, Ele que sabe de tudo, Ele possa oferecer a melhor solução para aquele caso. Assim, a Senhora não diz a Cristo: faça alguma coisa, faça que eles tenham vinho. Ao contrário, ela diz simplesmente: eles não têm mais vinho. Basta que se apresente a Deus nas orações as nossas necessidades, pedindo luzes para que a divina providência possa ela agir do modo que ela bem quiser, que ela bem prouver para nós. Assim, por exemplo, nós podemos pedir a Deus as graças e tudo que nós estamos precisando, e adicionamos ao mesmo tempo, como fizera Cristo: seja feita a vossa vontade.
E continua São João da Cruz dizendo: porque o Senhor sabe muito bem aquilo que melhor nos convém, e porque o Senhor, Ele se compadece diante da nossa resignação, diante das dificuldades, e assim está pronto a nos atender. Nossa Senhora, ela é humilde pelo seu silêncio diante da primeira resposta de Cristo. O Senhor responde a ela: o que nos importa isso? O que parece muito uma negativa. Diante disso, Nossa Senhora não pede explicações, ela aceita a resposta de Cristo com modéstia, com humildade, porque Cristo certamente tem suas razões, mas ela continua insistindo, e ela sabe que pode e deve insistir para alcançar a graça, porque a oração verdadeira ela é perseverante. E assim, ela nos é também um exemplo de como agir nas orações, quando parece que Deus não nos escuta. Às vezes, não devemos desanimar, devemos nos abandonar nas mãos de Deus e insistir para com Deus, dizendo sempre: seja feita a vossa vontade em nossa vida. Nossa Senhora também é humilde quando ela fala com os serviçais. Ela não chama a atenção para si, ela não pede que eles obedeçam a ela, mas que obedeçam a seu Filho. Fazei tudo o que Ele vos disser. Quem importa é nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, depois disso, ela já não é mais notada no Evangelho, neste Evangelho, mas somente seu Filho, que é notado através da sua intervenção milagrosa, fazendo água se tornar vinho. E toda esta humildade é uma condição para obter junto de Deus as graças que nós tanto precisamos, porque Deus não despreza um coração contrito e humilhado. Enfim, Nossa Senhora é aquela que nos aponta qual é o caminho de salvação. O caminho de salvação é nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei tudo o que Ele vos disser. E se nós quisermos obter a alegria da salvação, cuja imagem nós temos no vinho bom das bodas de Caná, nós devemos ir a Cristo, devemos dar ouvidos a tudo quanto Ele nos ensina nos Evangelhos, na tradição, pelo magistério da Igreja, dar ouvidos a Cristo e, sobretudo, colocar a sua doutrina, a boa nova, em prática na nossa vida. Fazei tudo o que Ele vos disser. E não somente fazer isso ou aquilo que mais nos agrada na doutrina de Cristo, porque senão estaremos falseando o Evangelho, mas fazer tudo o que Ele nos diz, fazer tudo para que a nossa conversão e a nossa melhora, ela seja plena e seja verdadeira. Fazei tudo o que Ele vos disser. E enfim, nesse episódio das bodas de Caná, nos dando exemplos de grandes virtudes, a Mãe de Deus, ela nos manifesta a realidade da sua intercessão eficaz junto de seu Filho. Santo Agostinho observa que Nossa Senhora, ela oferece a sua ajuda àqueles que não recorreram a ela nas bodas de Caná. Ela simplesmente toma a frente e oferece a sua ajuda eficaz. Logo, então, qual não seria a ação de Nossa Senhora para acudir àqueles que recorrem a ela, cheios de confiança, cheios de devoção nas suas misérias? Se ela, em Caná, ela interveio em uma mera falta de vinho, quanto mais ela intervirá em nossas grandes dificuldades. Se ela cuidou de tratar bem daqueles bens temporais daquela ocasião, quanto mais
ela vai nos ajudar nas nossas batalhas espirituais contra a carne, o mundo e o demônio. Se ela não deixou faltar a alegria terrena pela falta do vinho em uma festa, ela não deixará de faltar a alegria eterna pela falta dos meios para alcançar esta alegria eterna. Ela pede e ela consegue tudo quanto ela almeja junto de seu filho. Ela pede e consegue quando ainda a hora de seu filho não era chegada, não é chegada a minha hora. Nos insinuando assim que para uma mãe não há hora ou momento para buscar o bem de seus filhos, junto de seu Filho, Jesus Cristo. E Nossa Senhora conseguiu quando não era a hora de seu filho. Quanto mais ela conseguirá a sua intercessão quando já se cumpriu toda a hora de seu filho, pela redenção, na morte, ressurreição, ascensão. Quanto mais agora ela poderá conseguir junto de Cristo. Por isso Nossa Senhora é onipotente nas suas súplicas, nas suas orações junto de Deus. Assim, o Evangelho de hoje nos apresenta duas epifanias num mesmo mistério. A manifestação do Filho de Deus através de um milagre nas bodas de Caná e a manifestação do auxílio que nos presta Nossa Senhora como boa mãe de misericórdia, mãe dos homens e exemplo das virtudes cristãs. Que essas duas manifestações, elas possam nos levar a recorrer à poderosa intercessão de Nossa Senhora para chegar a Cristo, para poder cumprir em nossa vida tudo o que Cristo nos ensina, fazei tudo o que Ele vos disser, e assim também possamos manifestar de nossa parte, cada vez mais em nossa vida, um verdadeiro amor a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, através da sinceridade da nossa conversão e da nossa vida cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.